A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Iniciamos hoje a nossa segunda aula online de 2020. Esperamos que você possa assistir e acompanhar o estudo de 1 Coríntios. E lembrando que todo domingo às 10h30 da manhã nós estamos já com os nossos cultos presenciais na Avenida São Carlos 2495. Se você deseja participar conosco, entre em contato, porque nós estamos fazendo aí uma reserva, nós podemos utilizar por enquanto 30% do espaço físico do templo, então nós estamos trabalhando em cima de todas as normas sanitárias de segurança para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Lembrando que você pode participar conosco no nosso culto dominical através do nosso canal no Facebook. O culto está sendo transmitido ao vivo todos os domingos, então você pode estar na sua casa adorando a Deus conosco. Então não deixe de participar. Depois também o culto fica disponibilizado para você poder prestar o seu culto. De repente você não pode entrar 10h30, você pode prestar o seu culto conosco mais tarde, participar com os cânticos, ser ministrado com a palavra de Deus. Então vamos iniciar mais uma aula. Vamos orar? Pai Santo, Deus Eterno, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre esse estudo bíblico de hoje. Seja conosco, nós te pedimos. Abençoa e direciona no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos hoje com mais uma escola bíblica online. E hoje nós vamos fazer o nosso panorama bíblico na carta de 1 Coríntios. Lembrando que nós estamos usando esse material da editora Cristã Evangélica. Estamos fazendo esse panorama já há algum tempo, então os nossos estudos não são tão aprofundados, é apenas um panorama, mas depois você pode estar se aprofundando. A nossa ideia aqui é incentivar as pessoas, os irmãos, aqueles que têm acesso a essa aula, que cria curiosidade de buscar estudar mais, buscar ler e conhecer, enfim, a carta a qual nós estamos estudando ou o livro bíblico do qual nós estamos falando. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta aí foi escrita por volta do ano 56 a 57 depois de Cristo. Não existe dúvida sobre a autoria paulina dessa carta. Então, para nós nos adentrarmos nela, é importante nós entendermos um pouquinho a composição, o lugar histórico, para quem Paulo escreve. Nós estamos falando aí de uma cidade muito importante da sua época, uma cidade portuária, com cerca de 500 mil de pessoas, o que hoje, para os nossos parâmetros, já é considerado meio grande, né? Aqui na nossa região, isso significa, São Carlos, por exemplo, tem metade disso, cerca de 250, 260 mil habitantes. Nós estamos falando então de uma cidade maior. Ribeirão Preto provavelmente chega mais próximo desse número. E Corinto, então, era uma cidade de grande porte, principalmente para sua época. Então, a gente está falando de uma cidade, então, com cerca de 500 mil de pessoas, e ela estava localizada num lugar estratégico, no sul da Grécia, entre dois portos marítimos, e ela tirava bons lucros do comércio que passava por esses portos. Então, Corinto era uma cidade extremamente portuária, então a gente está vendo aí um ponto de partida e de chegada, onde muitos comerciantes, marinheiros, então visitavam Corinto, e por ser uma cidade grande, onde ninguém conhecia ninguém, ali cometiam todos os atos pecaminosos, porque afinal era considerado meio terra de ninguém. É meio assim, o que acontece em Corinto fica em Corinto. Então a gente vê que as pessoas que iam lá tinham assim essa liberdade, coisas que não fariam na sua própria terra, faziam ali na cidade de Corinto, geralmente as coisas mais imorais possíveis, né? E existe até algo assim, um dito da época, que comportar-se como um habitante de Corinto era o mesmo que ser uma pessoa devassa. E se a gente pudesse assim colocar um versículo chave, então, para esse contexto ao qual Paulo faz um alerta, seria esse: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então existia essa preocupação. Outras coisas que tinham na cidade de Corinto e que vale a pena a gente trazer à tona, e a gente vai falar um pouquinho mais, é o fato de que, apesar de ser uma cidade então cheia de imoralidade, havia muitos convertidos na igreja de Corinto que tinham saído desse ambiente. Então a igreja, infelizmente, ela vai sofrer alguns problemas por causa disso. A gente está falando de uma população aí em uma igreja predominantemente gentílica, que é oriunda do paganismo, porque na cidade de Corinto tem o templo de Afrodite, que era servido por cerca de 1000 prostitutas cultuais, ou seja, que praticavam a prostituição como forma de culto, onde se arrecadava o dinheiro para a manutenção desses templos. E embora fosse aí uma cidade extremamente bela, havia corrupção oculta. Outra coisa que vale a gente comentar, que não consta do livro também, é que além do templo de Afrodite, existia o templo de Apolo. Então existia também não só a prostituição cultual feminina, como a masculina também. Da mesma forma, os jovens que adoravam nesse templo faziam da mesma forma. Então, por isso, Corinto é considerada essa cidade devassa, onde tudo se podia, principalmente na questão sexual, visto que essas questões elas eram de cunho religioso. Então, elas estavam ligadas ao culto. Se nós pudéssemos, assim, então, falar do contexto da carta, a gente vê que a igreja de Corinto, ela surgiu da terceira viagem missionária de Paulo. Você pode ir lá conferir no livro de Atos, no capítulo 18, do 23 ao 21 até o 14. A gente vê que Paulo, ele escreve essa carta, ele estando em Éfeso, aí em 1 Coríntios 16, depois você pode conferir. Paulo, ele tinha recebido alguns relatórios da casa de Cloé. Então, nesses relatórios havia referência a uma série de problemas presentes nessa igreja de Corinto, além de vários questionamentos, assuntos práticos de cristianismo. Afinal, era uma igreja que estava se formando e que tinha muita dúvida a respeito de várias coisas. Então, 1 Coríntios é uma resposta a essas indagações da casa de Cloé. Embora a epístola tenha recebido o título aí de 1 Coríntios, vale aí a curiosidade que na verdade ela seria a segunda epístola, a segunda carta de Paulo que ele escreveu à igreja, porque ele menciona que ele escreveu uma primeira carta, só que essa primeira carta se perdeu. Não existe fisicamente essa carta. Então a gente sabe disso pelo relato do próprio Paulo. Então, digamos assim, essa 1 Coríntios seria na verdade a segunda, e a segunda seria a terceira. Mas como nós não temos acesso a essa primeira carta, então ficou dessa forma, né? Nós temos aí a primeira e a segunda. Então, como nós poderíamos dividir essa epístola? Basicamente, a partir disso, seria dessa forma, em duas partes. A primeira, onde Paulo responde às indagações vindas da casa de Cloé, onde basicamente eles estão falando de problemas ali da igreja, eles estão falando de divisão na igreja. Então, o que ele vai tratar do capítulo 1 ao capítulo 4, eles vão falar de problemas morais e éticos que estão acontecendo ali na igreja. Então, a gente poderia separar aí de 5 e 6, mas junto com esses problemas, também tem perguntas. Então a gente vai ver que dentro disso Paulo responde também as perguntas feitas nessa carta que é enviada para ele. Nós temos aí perguntas, além do relatório, né? Perguntas referentes a esses problemas morais e éticos que estão acontecendo na igreja, perguntas sobre a carne oferecida aos ídolos, perguntas sobre problemas no culto, perguntas sobre os dons espirituais, sobre a doutrina da ressurreição, né? Essa carta, ela vem trazer pra gente aí um esclarecimento muito grande a respeito disso. E também sobre coleta e outros assuntos. Então nós poderíamos separar do capítulo 1 ao capítulo 6 como resposta às indagações vindas da casa de Cloé, e do 7 ao 16 sobre resposta às perguntas feitas então aí pelos membros da igreja.
Vamos adentrar um pouquinho no conteúdo. Então a gente falou da questão dos problemas da igreja, então a gente tem os dilemas aí então da igreja. A gente vai ver alguns problemas e como Paulo trabalha isso, né? Nós vamos ver, ele vai falar sobre partidarismo, sobre impureza, sobre litígio entre os irmãos, sobre casamento e divórcio, sobre idolatria, sobre ordem no culto, desprezo à ceia do Senhor, ignorância sobre os dons. Então nós temos aí em Corinto, eu costumo dizer, eu sempre brinco, que corintiano dá trabalho desde sempre, né? Brincadeiras à parte, a igreja de Corinto é uma igreja em formação, uma igreja com muita gente de fora que traz o seu conteúdo, a sua bagagem cultural, a sua visão de mundo, os seus valores. E agora tudo isso precisa ser moldado à luz do Evangelho. Então, como eu realizo, como eu trabalho determinados problemas a partir da concepção cristã. Então, basicamente, é isso que Paulo vem trabalhar nessa carta. Ele relatado para ele um problema, um questionamento, e ele vai trabalhar isso à luz de Cristo. Então, eu não vou adentrar nisso, a gente vai citar alguns problemas assim no final, mas vale a pena você ver com calma. Depois a gente tem lá no canal do Conexão alguns comentários sobre esses problemas. Nós não terminamos todos devido à pandemia, pretendemos retomar assim que possível, mas eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode depois adentrar e olhar melhor. Mas a gente comenta sobre alguns desses problemas. E você, se você tem também alguma dúvida em relação a esses problemas, você pode ler aí os versículos e a parte do texto que diz respeito sobre isso, e você vai poder ter um esclarecimento pessoal. Lembrando que se você quer ler a Bíblia e quer entender algumas coisas, antes de começar a leitura, ore, peça ao Espírito Santo que dê a direção que você deve ter, ilumine, né, a sua leitura, o seu estudo, o seu entendimento, que com certeza Deus vai poder te abençoar e fazer isso com alegria. Depois nós temos aí, dentro desse conteúdo da carta, Paulo ele traz alguns exemplos do Antigo Testamento, até da sua própria cultura, e ele vai trabalhar isso como uma advertência. Então ele traz exemplos negativos do Antigo Testamento, o resultado disso, e ele vai trabalhar essas questões com os coríntios. Então, essas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para nossa advertência. E aí ele vai trabalhar, olha, a idolatria. Ele vai dar o exemplo da edificação do bezerro de ouro. Ele vai falar sobre imoralidade. Ele vai falar sobre a prostituição, citando, né, prostituição com as filhas moabitas. Ele vai falar de incredulidade, a desconfiança do cuidado de Deus, insubmissão à liderança de Deus lá em Números. E ele vai deixar bem claro, ó, tudo isso resultou em morte. Então, por isso o alerta dele, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque os israelitas lá antigamente também acreditavam que estavam de pé, que estavam fazendo melhor, e acabaram caindo nesses mesmos pecados que agora a igreja de Corinto relata. É trazida à luz para que Paulo saiba, para que ele possa relatar e possa tratar esses mesmos problemas agora à luz do Evangelho. Existem inúmeros assuntos polêmicos dentro dessa carta. Nós vamos trazer apenas 2 aqui para ilustrar um pouquinho. E são 2 assuntos polêmicos na época de Paulo e que continuam sendo polêmicos até hoje. Um deles que é a liberdade cristã. Nós vemos Paulo sempre desfrutando dessa autoridade, da sua liberdade cristã. Você pode ver isso em Romanos 14 e agora também em 1 Coríntios 10. Mas o apóstolo também, ele se preocupa com as implicações de uma má compreensão ou aplicação desse conceito. Liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Com tudo está liberado, tudo pode ser feito. Por isso ele afirma, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E está lá em 1 Coríntios 10, 23. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
Então ele vem trabalhar essa questão da liberdade, para que a liberdade em Cristo não se transforme em libertinagem. Então Cristo me salvou, tá tudo liberado, eu posso fazer tudo o que eu quero, como eu quero, da forma que eu quero. Não é isso. E outra coisa que está muito em voga nessa época é a questão do dom de línguas, né? A gente vê que os crentes de Corinto sofriam com o mau uso do dom de línguas. Por isso o apóstolo Paulo ele definiu alguns princípios sobre o uso do dom de línguas na igreja. É interessante e importante comentar, né? Às vezes esse dom de línguas pode parecer que surge do nada, mas a gente tem a influência, então, lembrando que a gente está falando daqueles templos do paganismo, né? Que tem os templos de adoração. Dentro desses templos também existiam os chamados cultos de mistério, onde também se falava em línguas, onde também tinha essa coisa de dançar, de cantar e de falar em mistérios. E isso é levado para dentro da igreja de Corinto também. E aí a gente tem, tanto naquela época quanto hoje aí, algumas vertentes aí na aplicação desse dom de línguas. A gente sabe que nos dias atuais a gente tem aqueles que acreditam que ainda continua vigente e aqueles que acreditam que foi cessado, né? Os sensacionalistas e aqueles que acreditam que ainda continua, que os dons são vigentes, e aqueles que não, que já acabou-se a revelação, enfim. A gente não vai discutir nenhuma dessas vertentes aqui, o fato é que a gente precisa sempre olhar a luz de Cristo, só para você estar sabendo aí que existem essas vertentes. Algumas coisas que são relevantes e são interessantes para a nossa meditação. O dom de línguas é o último da lista dos dons, se você olhar em 1 Coríntios 12. Paulo deixa claro que esse dom é o menor de todos em importância, deixando bem claro que a pregação da palavra está acima deles. E se não tiver interpretação, é melhor que não se fale em línguas. Outra coisa que Paulo deixa claro: 5 palavras entendidas valem mais que 10.000 em línguas. Que as línguas em si serviam de sinal para os descrentes, não para os crentes, né? E somente 2 ou 3 poderiam falar num culto sucessivamente. É a ideia da ordem no culto, que é algo que Paulo também vai trabalhar muito nessa igreja de Corinto. Por quê? Porque, como eu disse, aquelas questões das religiões de mistério, elas influenciavam o culto de Corinto. E às vezes as pessoas chegavam e não entendiam nada do que estava acontecendo. Então Paulo vem deixar claro: olha, o culto precisa ter ordem. As pessoas que entram aqui precisam entender o que está acontecendo. Basicamente é isso que Paulo quer dizer. E ele vai trabalhar todas essas questões. E aí a gente tem o célebre capítulo de 1 Coríntios 13, onde ele vai trabalhar todas essas questões e vai dizer que, à luz de tudo isso, o que é mais importante é o amor, o ágape, o amor incondicional, aquele que vem de Deus. E ele termina esse capítulo, um dos capítulos mais bonitos e que provavelmente muita gente conhece sem ser cristã. Ele termina, né, assim: permanece agora estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então ele vem trabalhar: olha, não adianta você querer fazer um monte de coisa, falar em línguas, profetizar, enfim, tudo aquilo que a igreja de Corinto buscava fazer se não existisse o amor. Então é muito interessante, a gente precisa estar por dentro disso. E aí, para a gente concluir, a nossa aula é um pouquinho mais curta online. A gente não vai ficar aqui tentando te enrolar, não. Vamos direto ao assunto. Primeira carta aos Coríntios para hoje, se nós fôssemos poder trazer alguns ensinamentos. Primeiro, pertencer a Cristo implica em viver o padrão estabelecido por Cristo, independentemente do meio em que a gente vive. Quanto mais imoralidade ao nosso redor, maior a necessidade de a gente se aproximar de Jesus, de buscá-lo, de tê-lo conosco.
Depois, o exemplo de Paulo com os coríntios mostra para nós que todo pecado deve ser tratado. Ele vem trabalhar a questão da disciplina, ele vem alertar, ele vai trabalhar esses pecados, e a gente vai ver depois em 2 Coríntios como é que foi o resultado de tudo isso. Porque a gente vê Paulo aqui nessa carta sendo duro com essa igreja, porque afinal é uma igreja que ele conhece, é uma igreja que ele plantou. Então ele sabe com quem ele está falando, muito diferente do que a gente viu em Corinto. E ele deixa claro pra gente, vale pra gente hoje, mesmo que não seja agradável tratar, corrigir, falar, é preciso fazê-lo. Para isso a gente precisa buscar a orientação de Deus. Não adianta querer também tratar o pecado de qualquer forma, de qualquer jeito. E a gente vê que a igreja em Corinto, ela estava vivendo um verdadeiro caos, né? A essência para resolver todos os problemas estava em obedecer a Deus, em amor. Então, por meio das cartas de Paulo, e não é diferente nos dias de hoje, a gente precisa observar as escrituras para que a gente cultive uma comunidade que corresponda à essência da vontade de Deus. Então, tudo isso é necessário e é importante que seja feito em amor. É que o amor seja a marca da igreja. É necessário corrigir, é necessário alertar, é necessário mostrar onde você está errado, é necessário guiar para que haja correção, mas tudo isso em amor. A verdade sem amor, ela simplesmente serve só para machucar. É necessário ser tratado, ser cuidado, mas em amor. Então, que Deus te ajude, e eu espero que você sinta mais vontade de ler essa carta, de se aprofundar mais. Vamos orar? Pai de amor, nós te rendemos graças. Obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Cuida de nós, que tudo aquilo que nós aprendemos hoje possa guiar os nossos passos. Ajuda-nos, Deus, a entender a partir dos problemas referentes na igreja de Corinto, a olhar para a nossa comunidade, a olhar para a nossa vida de fé e corrigir aquilo que é necessário. Enche-nos com o teu amor, com a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Dê o seu like aí, compartilha. Nós agradecemos você que está aí conosco nessa sexta-feira. Forte abraço. Até a próxima.